Graça e paz, irmãos, boa noite. Aleluia. Estava com saudade de vocês. Vamos orar mais um pouquinho antes de eu falar algo. Queria que você erguesse a sua mão e abençoasse alguém. Lembre de alguém aí, seja irmão, seja alguém que o Senhor vai salvar nesses dias. Mas ore por alguém, aproveite esse momento e libere uma palavra de autoridade nesse lugar. O Senhor é onipresente. Aonde você liberar uma palavra que está de acordo com a vontade dEle, Ele fará nesse lugar. Senhor, nós te bendizemos, adoramos o Teu nome nesse lugar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é o dono do nosso coração. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono do nosso querer. O Senhor é o dono, Pai. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono de tudo que existe, Pai. Nada está fora do Teu controle, da Tua ordem e do propósito eterno. Quero Te louvar por essa noite, Deus. Por mais uma vez o Senhor nos dar a liberdade de podermos nos reunir diante do Senhor. Nós nos reunimos aqui por um único motivo: o Senhor Jesus. Tu és o nosso motivo de congregar, Tu és o nosso motivo de nos reunir, Tu és o nosso motivo, Tu és o nosso alvo, Senhor. Nós temos no nosso coração um alvo, e o alvo é encontrar e estar contigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque nós temos recebido tantas coisas. A vida como um dom de Deus já é um presente. A vida que o Senhor nos deu, Deus, é um presente de inestimável valor. Por isso, Pai, nós queremos devolver as nossas vidas a Ti. Devolvemos o nosso viver a Ti, Senhor. Devolvemos, Deus, o ar que respiramos quando falamos a Ti. Porque o Senhor nos deu o fôlego da vida, e assim nós devolvemos quando adoramos, quando entoamos cânticos, quando adoramos o Senhor com palavras, quando exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós adoramos, Senhor Jesus, nós Te adoramos, e o que mais queremos é estar contigo todos os dias, segundo a Tua palavra, que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Mas nós queremos poder dizer e viver a mesma coisa. Queremos estar todos os dias até a consumação dos séculos contigo, Jesus. Porque o Senhor não volta atrás, o Senhor não desiste do que falou. Mas nós desistimos tantas vezes por tantos motivos fúteis. Mas eu Te peço nessa noite, Deus, onde nós nos encontramos por causa do Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a termos esse intuito no nosso coração, esse desejo, essa força de estarmos contigo todos os dias, de querer estar contigo todos os dias, independente do que aconteça externamente. E internamente queremos estar construindo a Tua habitação eterna, Senhor. Queremos que o Senhor permaneça conosco. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, carecemos da Tua infinita misericórdia, carecemos desse amor inexplicável, carecemos tanto porque sabemos quem somos. Não existe ninguém que esteja aqui, Deus, que esteja iludido consigo mesmo. Sabemos que somos pobres pecadores, homens, Deus, que se não fosse a Tua graça, se não fosse o agir do Teu Espírito, que esperança teria sobre nós? Se estamos aqui foi porque o Senhor escolheu. O Senhor, no Teu infinito amor, no Teu propósito eterno, escolheu-nos antes mesmo da fundação do mundo. E se estamos aqui é porque o Senhor fez. Não há mérito algum em nós, não há mérito algum em nós. Até mesmo as nossas vontades oscilam, mas a Tua palavra em nós é firme, é forte, é poderosa. E é por ela que seremos construídos, lapidados, melhorados e estabelecidos. Jesus, muito obrigado. Oramos, Deus, oramos pelos nossos irmãos, aqueles que não estão aqui, aqueles que estão em todo o mundo, os nossos irmãos que padecem dificuldades, conforme Pedro escreveu, tão diversas, tão intensas como qualquer outro. Mas nós oramos porque o Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós depositamos a nossa esperança. É no Senhor que esperamos todas as coisas.
Por isso, Pai, nós oramos para que sejam fortalecidos aqueles que estão fracos. Recebam do Senhor um ânimo. A tua palavra diz: tede bom ânimo, e pela tua palavra nós nos posicionamos em ter bom ânimo, porque foi o Senhor que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é pela tua palavra que nós nos movemos, e nós temos um bom ânimo, não pelo que vemos naturalmente, mas por aquilo que contemplamos eternamente, espiritualmente, por aquilo que contemplamos a tua beleza, a tua majestade, o teu reinado, o teu poder. Que mesmo quando duvidamos, mesmo quando estamos decepcionados, mesmo quando temos dificuldades de crer, o Senhor ainda assim não desiste de nós. O Senhor ainda trabalha no nosso interior, trabalha em volta de nós, trabalha para que toda a vontade se cumpra nas nossas vidas. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui, pela família de cada um que está aqui, Senhor. Repouse graça, amor, repouse revelação sobre cada família, para que todos possam contemplar a majestade do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso, esse tempo onde nós estamos sendo construídos e preparados para toda boa obra. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Você pode sentar, se você quiser pegar um cafezinho ali, você fica à vontade, uma água, enquanto a gente se arruma aqui. A gente vai desacostumando, irmão, a ser desse jeito. Aleluia. A gente não vê gente, só não vê na TV, né? Então parece que aqui tem gente. Aleluia. Amém. Nós mudamos o lugar aqui, irmão, você de repente estranhou. É para melhor ficar assim, sentadinho, mais bonitinho. Depois a gente muda de novo. Depois a gente faz uma votação. Aleluia. O café não tem veneno, não tem Covid, ok? E fui eu que fiz, e eu não sei se está bom, porque eu quase que eu vim chamar alguém que sabe fazer aqueles café que põe o pó na água, que eu não sei fazer. Uma vez eu tentei fazer aquilo, explodiu para cima. Porque passar naquele negocinho, uma térmica daquele tamanho, eu fiquei 1 hora lá dentro passando café. Mas amém. Aleluia. Eu queria ler alguns textos com os irmãos. Olha. Mas antes eu estava aqui, me veio uma alegria tão boa de ver os irmãos, né? A gente não pode abraçar, tocar, isso para crente difícil. Eu falei com um pastor há 2 semanas atrás. Ele disse: pastor, aqui na minha cidade até liberou, mas como não pode ir as crianças, não pode ir o grupo de risco, e não pode abraçar, eu vou continuar com o culto fechado, porque como que crente não abraça, como que crente não cumprimenta? É difícil demais. Então, porque tem muitos irmãos aqui com comorbidade. Obrigado, Tatal. Tu pega aquela chupinha cor de escuro? Não, irmão, não. E aí ele disse assim: eu não vou porque tem uns irmãos aqui com bastante dificuldade de saúde, e nós não vamos conseguir, então não vou fazer culto presencial, até que isso passe. Aleluia. Mas está passando, e vai passar no nome de Jesus. 1 João, você vai ler, eu queria que você abrisse 1 João. Nós começamos uma atividade há 2 semanas, uma foi social, a segunda já foi mais produtiva, e essa semana nós temos de novo. Depois, se alguém quiser participar, nós temos algumas casas que nós estamos fazendo uma reunião de estudo bíblico, de acompanhamento bíblico na quarta-feira. Né? Nosso alvo aí é ter várias casas aí por bairros, mas por enquanto nós não temos em todos os bairros, mas já temos algumas. E aí você pode ir lá, e eu falei que nós íamos fazer assim, até para dar uma sequência de construção. Nós trabalharíamos durante a semana nas casas com algumas compreensões, que foi bem legal, e depois no culto, claro que na direção do Espírito. Obrigado, Total. A gente queria compartilhar os mesmos textos acompanhados em casa. Então esse era um desejo meu, mas aqui eu estava lendo aqui, é muito bom ter a biblinha velha da gente. E eu sentei ali para ver só uma questão de um texto que eu queria completar, e eu abri a capa da minha Bíblia. Não sei se você tem costume de fazer anotação. Eu estou atrás de uma anotação que eu tenho desde 2004 até 2012, 13, eu anotei nesse livro. Eu vou achar ele, deve estar nas minhas coisas ali. Nós não nos movemos em profecias humanas,
mas nós estabelecemos os marcos assim das palavras que vêm, que o Senhor confirma nas nossas vidas algumas coisas. E aqui eu achei muito interessante, porque assim, não foi proposital, até porque eu escrevi de lápis. Eu acho que o que me chamou a atenção hoje foi isso, porque eu escrevi de lápis no meu caderninho que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E aí quando eu abri aqui a minha Bíblia, tem um escrito de lápis de 2015, então fazem 5 anos. E aqui no que eu escrevi, não pode reclamar do café, tá? Quem reclamar do café não vai pro céu, viu? Tô brincando, irmão, não vai pro céu do café. Mas aqui, ó, eu recebi uma sequência de palavra no dia 10, 11, 12 e 15, uma atrás da outra. Se os irmãos não lembram, aqui alguns irmãos eu acho que nem todos vão lembrar, mas essa data de 10 a 15 foi a data que nós nos reunimos no Lions, né? Foi o evento que nós fizemos no Lions há 5 anos atrás. E aqui eu tenho, não vou dar o nome dos santos aqui, para senão você depois que acender uma vela para eles, né? Então não vou dar o nome dos santos que deram a palavra. Por enquanto não, depois eu falo. Não vou falar porque está gravando, e senão parece publicidade. Não é esse o nosso desejo. Mas eu fui ouvindo cada palavra distinta, de pessoas distintas, em momentos únicos, assim, que as pessoas não estavam junto. E eu fui anotando, e anotei todas as palavras aqui. E eu acho que deve ter sido a segunda vez que eu leio essas palavras hoje aqui. E quando eu leio aqui, eu queria que você entendesse um movimento de um todo, na unidade, na coletividade, não na individualidade. Porque Deus, ele comissiona indivíduos que na coletividade possam avançar naquilo que é propósito eterno de Deus. E aqui eu anotei aqui a primeira palavra no dia 10. Nós recebemos uma palavra que nós nos moveríamos numa ação, num entendimento de Elias. E a gente, quando fala assim desses profetas, desses personagens bíblicos, nós gostamos de ver muitas facilidades e os poderes manifestos deles. A gente parece até meio Thundercats, né? A gente olha aqui e diz assim: uau, eu tenho a espada de Grayskull e o negócio vai funcionar e vai ser poderoso. E aí, mas tem as dificuldades também. Elias era um profeta complicado na sua alma e nas suas... Mas aqui nós recebemos uma palavra que nós nos moveríamos para que algumas coisas acontecessem. E depois de tantas coisas acontecerem nesses últimos anos, e vendo esse atual cenário daquilo que acontece hoje no mundo, no Brasil, e eu tenho ainda uma dificuldade, ainda que eu amo a ideia da congregação local, eu amo a ideia dos irmãos viverem em comunhão, a gente é dentro, parece que falta alguma coisa quando a gente não consegue viver isso, mas a gente precisa observar um todo, porque o seu ministério, o seu chamado, a sua vida, a sua família, ela não foi chamada para viver por si e em si mesmo. Você completa as coisas através desse núcleo, mas ele precisa atingir lugares, esferas maiores, tocar em áreas mais distantes, porque é assim que Deus fez. Deus coloca uma unção sobre as nossas vidas, e você tem uma unção. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu fazia dias que eu estava com saudade disso. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você tem uma unção sobre a sua vida. Aleluia. Coloca a mão aí no seu vizinho aí que é parente. Não tem problema, que se você, né, é o parente que está perto, diga assim: a sua unção tem poder de despedaçar qualquer jugo. Aleluia. Porque a unção despedaça o jugo. Por que, irmão? Mas eu gosto desse aqui. Aleluia. Eu gosto de ver porque o Rodolfo, ele fica preocupado quando a gente diz não. Ele faz uma cara assim. Ele não sabe. Obrigado, Rodolfo.
Aleluia. Aí agora dá para baixar. Eu gosto porque o Rodolfo, a gente conhece o Rodolfo, a gente se conhece e caminha com Cristo faz o quê? 6 anos? 6 anos. Quantos anos faz que nós atamos vocês dois? Para ver o que sobrava no final? 4. Aleluia. Não, então faz 7, Rodolfo. Né? Então faz 7. Rodolfo foi um menino que veio menino, né? Olha só, menininho. E quando ele veio para Jesus, ele ficou 3 anos e meio esperando a Rebeca dele, né? Não se relacionou com ninguém, aleluia, só para esperar a Laiane, viu? Os irmãos aí solteiros, fica à vontade, tem que gastar tempo orando, para poder preparar para orar depois que casar, porque tem que orar mais, né? Amém. Agora eu perdi o negócio aqui, mas vamos lá. Aí a gente recebeu essa palavra no mover de Elias. Aí no dia 11, uma coisa interessante, houve um mover lá na chácara muito forte. Não sei porque que eu vou contar isso, mas é porque eu abri isso aqui, daí eu vou contar. E aí houve um mover na chácara muito forte. Nós estávamos em quantos lá? Quantos nós estávamos? Quem que estava lá? Aquele dia que nós estávamos lá, tiveram uns irmãos, teve um momento de quebrantamento lá, eu vi o Lua falando. O pastor chamou a gente para orar. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, assim, de dobrar os joelhos para orar. Não sei se deve ser por causa do meu peso ser medido em arroba. Então, quando a gente dobra em cima do joelho, dói muito. Eu vejo irmãos, eu conheço irmãos aí que ficam 5 horas de joelho. Eu estou há 45 anos de joelho, eu nunca tirei o joelho, né? Mas tem uns irmãos que ficam aí para orar, dobra o joelho e ficam horas e horas e horas. Eu não sei se Deus ouve mais quando está de joelho ou não. Enfim, mas eu não consigo muito tempo. Mas esse irmão convidou a gente para ficar de joelho e orar. Vamos aqui rapidinho que Deus nos está chamando para nós intercedermos por uma situação. E aí, quando eu me ajoelhei, eu disse, pronto, tomara que não demore dentro da minha alma carnal, né? Minha alma carnal, até a minha alma é carnal. Aí, eu disse assim, tomara que não demore muito. E começamos a orar, a interceder, e ele foi dando a direção. Nós oramos pela Grécia. Eu nunca tinha orado pela Grécia. Por onde mais nós oramos por Nova York, lá que é em Manhattan. Que mais que nós oramos aí, ele tinha dado no início a palavra, e aí ele foi, ore por esse. Quando a gente levantou, assim, parecia que tinha sido alguns minutos, tinha sido 2 horas de oração, de joelho, e eu disse, uau, né, a gente já levantou, e ele tem uma graça muito especial, esse irmão, e aí ele começou, pediu uma garrafa d'água lá, e era um ambiente assim, tem o lado poderoso, eu só vou falar dessa parte assim, para os irmãos descontrair, mas começamos a orar, e houve uma unção, uma ordenação ministerial, palavras proféticas, e aí daqui a um pouco começou a tocar em alguns irmãos, e os irmãos rolavam assim, os irmãos conhecem a chácara lá na frente da casa, assim, perto do lago, da frente, a Tatá lembrou, né, o André vai lembrar, se já não lembrou, e aí tinha aquele negócio assim, e um gramadão que tinha lá na frente, e os irmãos começaram, e quando ele jogava água, uns pulavam, foi uma unção, só não é para todos os dias, isso não é sempre, não é todo mundo, ai pastor, a gente não... Eu vejo Deus nos construindo para um tempo que você vai viver pela unção que foi depositada dentro, não a unção que está do lado de fora, né? Ainda que a unção vem de dentro para fora, mas você não pode se mover nos próximos anos numa fé onde você precisa de uma manifestação exterior para continuar caminhando. Você vai caminhar e se mover por aquilo que foi construído dentro, né? As leis do Senhor que foram escritas na tábua do seu coração. E aí, quando ele começou, e eu me lembro que tinha uns 2 irmãos específico, que quando ele veio, ele rolava assim, e aquele lugar era onde ficavam os nossos cães, né? E ali eles faziam aquelas coisas que o cachorro normalmente faz, e aí foi parecendo aqueles negócios empanados, sabe? Aquela água com terra, com aquelas coisas, e você acha que os irmãos deram moral? Ninguém deu moral àquilo, ficava grudado uns negocinhos assim, e foi muito forte, muito poderoso, e eu me lembro, é que nós oramos, já fazem 5 anos para nós vender a propriedade, e eu tenho certeza que por causa daquela palavra, aquela propriedade até hoje não foi vendida, né? Porque ele deu uma palavra sobre aquele lugar, e enfim, e aí o negócio foi, quando foi à noite teve outra palavra, a gente quase se acidentou, porque aí entramos dentro do carro, começamos a orar de novo, quando eu vi eu subi um barranco, porque nós estávamos todo mundo chorando, atrasando para chegar no culto, recebemos outra palavra, no dia 11, em cima de ordenação ministerial. E nós tínhamos recebido uma palavra sobre o mover, na unção da consciência de Elias.
E aí veio essa. E aí, deixa eu ver a outra aqui. Tem no desenvolvimento daquilo tudo, chegou no terceiro dia, a gente estava juntando, e é por isso que eu digo assim, de ver o coletivo, ver tudo aquilo que acontece dentro do nosso ambiente e fora. Nós recebemos uma palavra, eu tenho até não está aqui, estava aqui antes, um desenho que o Girardi fez, que é o que chegaria um tempo que nós nos moveríamos, puxando em meio a um mar tão revoltoso, vários barcos. E naquilo nós não entendíamos, mas aparentemente o tempo chegou, né? Dá uma impressão que o tempo chegou. Porque nesses dias, o que Deus, apesar de tudo e apesar de nós, porque nós não temos mérito nenhum nisso, o que Deus tem feito para que a gente de alguma maneira pegue essas cordas e puxe em mares, em ondas revoltosas como são esses dias. Porque a gente aqui tem vivido um ambiente muito maravilhoso de Deus. A nossa cidade é uma cidade que até aqui a gente vê realmente uma graça estendida, não que não esteja sobre as outras. O meu grande medo é que as pessoas e os cristãos dessa cidade não saibam dar valor à graça que está sendo estendida sobre ela, sobre a misericórdia que nós temos vivido, sobre o propósito que tem sobre nós, porque há uma impressão de que quando lemos a Bíblia, que todas as vezes que as pessoas regalavam, que elas folgavam, elas também elas se permitiam de perder o envolvimento com Deus. Então, porque você pode ver, moramos numa cidade, num ambiente que apesar de tudo aquilo que acontece fora, parece quem chega aqui, quem está aqui, parece que não está acontecendo. Quando você assiste jornais e telejornais, noticiários, ainda que está muito difícil, eu não estou menosprezando ou tirando a gravidade mas quando você vê fora, você ouve fora algumas coisas, e você olha aqui dentro e assim, isso aí deve ser conversa fiada, não está acontecendo. É claro que a gente fica mais atento quando algumas coisas acontecem perto da gente, mas aqui parece que há algo de Deus muito forte para esse tempo, e eu não só parece, como eu tenho certeza. E das palavras, principalmente essas que nós recebemos, tanto na chácara quanto sobre a vida nossa e da igreja, é que a igreja teria uma resposta na unção de Gileade. Porque Elias se moveu por Gileade, Jeú se moveu por Gileade, todos nós, porque Gileade produz uma planta, e essa planta tem um bálsamo que ela é anestésica, curadora, ela traz refrigério, enfim, a propriedade medicinal dela é muito forte e é de cura. E a palavra, e eu lendo aqui agora, foi muito forte, porque dentro do meu espírito, porque eu disse assim, Deus, será que é esse tempo mesmo? Porque essa realidade fluiria. E eu louvo a Deus pelos irmãos, porque desde que a gente começou o ministério aqui, de vez em quando a gente tem uns fogos para apagar, né? E isso é bom porque afia, né? Tanto as nossas relações, tanto os fogos externos quanto internos, né? Mas as situações que a gente mais atende às vezes são muito mais fora da nossa realidade, até ministerial, de envolvimento, do que dentro. E aí a gente vê essa realidade curadora passando. E aí, às vezes a gente não dá tanta atenção para o nosso papel nos dias de hoje. Eu acredito que a leitura dessas coisas aqui, que eu vou concluir aqui rapidinho, porque eu preciso entrar no texto, o objetivo maior é a gente se edificar pela palavra, mas às vezes nós nos permitimos nos distrair com tão poucas coisas. Guerras pessoais, guerras interiores, barulhos exteriores, e deixamos de nos alinhar com aquilo que Deus deseja das nossas vidas. E Deus colocou uma unção sobre mim, sobre você, sobre nós, e até os irmãos que nos ouvem pela internet, que estão nos ouvindo pelas redes sociais, existe uma unção sobre você que tem esse poder de despedaçar jugo. O que é o jugo? O jugo é aquele instrumento de trabalho que se coloca em 2 bois, né? Então, para que o mais velho ensine o mais novo e o mais fraco a trabalhar. Só que existem jugos que eles são opressores, como no caso desses que se colocavam nos bois para trabalhar. E Jesus, quando veio até nós, ele disse assim, olha, o meu jugo sobre vocês não será mais desse opressor, será um jugo suave, um jugo que apesar de tudo, você não vai caminhar comigo por obrigação, você não vai andar comigo pressionado, acusado, oprimido, você vai andar comigo porque você entendeu que eu tenho algo para ensinar você. E essa unção que despedaça jugos é uma unção para despedaçar jugos que não são de Jesus.
Seja o pecado, seja o medo, seja a tristeza, seja a falência, seja o qual for o jugo que alguém está passando, e às vezes até você pode estar passando por algum jugo desses. Você tem que entender que a unção do Espírito que está sobre nós, ela tem esse poder de despedaçar todo o jugo que não vem da parte do Pai sobre nós. E quando eu li aqui, eu fiquei olhando e disse, meu Deus, o que Elias fez? Elias tirou o jugo opressor do engano da religião sobre o seu povo. Ele trouxe uma manifestação poderosa, mas ele fez com que as pessoas abrissem os olhos, e ele chamou a atenção do povo, dizendo, até quando vocês vão andar com esse coração dividido? A unção de Elias é para alinhar o coração do povo também, porque se você não alinhar o seu coração, se você não tiver essa compreensão que o seu coração tem que se definir, tem que definitivamente escolher um caminho só para você, você nunca vai conseguir andar com liberdade. Há um jugo opressor sobre a sua vida. Então, pastor, mas existem tradições na minha família, existem culturas na minha família, existem coisas que eu ainda aceito. Eu sei que tem coisas que parecem tão infantil falar no meio da igreja. Essa semana, quando nós estávamos numa reunião lá na chácara, e eu vi um pastor falar uma coisa muito forte, o pastor André citou uma coisa de um pastor e eu lembrei de outro, semana passada quando ele ministrou, e eu lembrei de outro quando nós estávamos na reunião, quando o irmão falou assim, que nós nos reunimos entre alguns pastores lá na chácara, tomando um café, e aí ele já começou dizendo assim, pastor, você não sabe que eu não sei que isso aqui que é igreja? Igreja se reunir por causa de Jesus, é ter um momento de construção, de serviço a um outro. Mas infelizmente o que eu vivo como igreja, eu me empolguei com a multiplicação e esqueci, hoje a minha igreja é uma igreja infantil. Então eu lembrei disso por quê? Porque tem coisas que parece, você fala assim, pastor, para nós é chovendo molhado. Você falar, por exemplo, eu mandei no grupo lá um vídeo que eu recebi de uma profecia sobre os irmãos jogando na loteria, o pastor estava dando os números, né? E eu até gravei os números, irmão, quase fui lá jogar, né? 3, 2, 7, 13, 11, né? Eu disse, uau, se você pode jogar, que Deus vai te abençoar. Devia ter umas 15 pessoas no culto, se todo mundo jogar, ia dividir, ainda não ia ficar rico, porque ia ter que dividir a loteria com os outros. Mas tem coisas que aparentemente ainda não despertaram no coração da igreja, que é infantil, como o próprio pastor disse. Que às vezes a gente acha que não precisaria ser anunciado, proclamado, despertado nas pessoas, mas ainda há necessidade. Por quê? Porque nós temos um chamado nessa unção de fazer com que as pessoas se livrem, se libertem de algumas coisas que são necessárias. E coisas comuns, coisas muito simples, que de repente você diz assim, pastor, mas isso aí não faz mal nenhum. O senhor acha que faz mal eu ler o horóscopo? Eu acho que não, irmão, continua lendo. Qual que é a sua cor dessa semana? Qual que foi amarelo, minha xícara. Qual que é o número da sorte? Porque o horóscopo é interessante para quem já leu, né? Não sei se você lê ainda, mas o horóscopo é interessante. A gente só acha que o horóscopo vale quando ele está dando notícia boa. Se ele dá notícia ruim, o astrólogo deve ter errado. Ele deve ter pego um planeta meio desviado, alguma coisa assim, que deu uma notícia errada. Mas ainda há muito disso. Você já viu a gente ainda tem aqueles costumezinhos, né? Quanto tempo faz que você não bate na madeira quando ouve uma palavra de azar, né? Você procura e diz, meu Deus, onde é que tem uma madeirinha pra gente isolar isso aqui? Isola, que chama, isola. 3 batidinhas na madeira. Eu já vi crente fazer, irmãos, não estou dizendo que eu vi você sozinho, mas eu já vi. Porque é força do hábito. Aí, por quê? Porque ainda há um jugo opressor de 2 caminhos que faz com que as pessoas não se deixem libertar. E a única maneira de nós nos libertarmos é pela palavra, é o entendimento da palavra, é a compreensão da palavra, é nós sermos libertos disso. A unção de Elias faz isso, fazer com que os jugos opressores do engano, da distorção da verdade, sejam arrancados das nossas vidas. A unção de Elias. E aí nós continuamos, e ali nós recebemos, como eu disse, uma palavra de ordenação, depois uma palavra de alinhamento, e aí depois uma palavra de serviço, até que vem uma palavra sobre o rei Jeú, que também traz uma realidade muito forte, porque é uma sequência. Elias veio, confrontou, alinhou, ele passou por uma crise na sua alma, correu, Deus trabalhou, ele passa o bastão para outro, e aí esse outro, quando pega o bastão, diz assim, nós temos que terminar o serviço, nós temos que concluir a libertação desse povo. Isso é uma das características, porque, irmãos, você acha que não era, eu achava massa, não é que é assim,
eu achava muito legal de expulsar demônio, e não que a gente não expulse, né? Mas parece que os demônios estão meio escondidos esses dias, né? Que é os pior, né? Aqueles que ficam quietinhos é os pior. Mas eu sempre gostei disso, de estar, mas foi passando uns anos, nós fomos descobrindo que a maior libertação que uma pessoa pode viver é a libertação do eu, de si mesmo. E a libertação de si mesmo. Porque se você não se libertar de si mesmo, de que adianta você se libertar de algo opressor externo? Porque se você não consegue se libertar daquelas raízes de amargura que brotou no seu coração, as decepções, as falências, de que adianta você só se livrar do mal externo, se a fonte é interna? Eu estou relendo um livro, até essa semana na oração lá em casa, eu mostrei para os irmãos, e eu achei muito joia, porque logo ali na Idade Média, até por volta do 3º, 4º século, a igreja libertadora, ela se movia para tirar demônios de pessoas que tinham 4 características. Se elas manifestassem elas se envolviam com essas pessoas para que pudessem expulsar, expelir os demônios, porque isso levava a pessoa a ser possessa. Porque quantos de vocês já não pararam para perguntar assim, mas o que leva uma pessoa para ser possessa? O que leva essa pessoa a ser possessa? Porque normalmente a gente só acha que possesso é aquele que de alguma forma veio da feitiçaria, teve envolvimento com macumba, com coisa assim, então essa veio. Mas quando você olha o histórico da igreja, ela estabeleceu 4 pontos de atuação para que a liberdade, a unção que vinha sobre eles pudesse libertar aquele povo. E uma delas, algumas delas, eu vou tentar lembrar as 4 aqui, mas elas tinham algumas coisas interessantes. Uma delas era a imoralidade sexual. Todos aqueles que tinham uma vida de imoralidade sexual, e isso até hoje, e eu fui lembrando das pessoas que nós, né, oramos, expulsamos demônio, pessoas que tinham uma prática de imoralidade sexual, pessoas com uma vida muito promíscua. Não é uma pessoa que pecou sexualmente, mas é uma pessoa que tinha um altar de imoralidade sexual, que ela vivia em volta daquela realidade, seja prostituta, era difícil, porque isso atrai, é um portal de entrada para demônios. Então eles trabalhavam, eles pegavam as pessoas, traziam como se fizesse um questionário. Você teve esse envolvimento? Então passa para a salinha, que lá na salinha nós vamos libertar você. A segunda era o ódio, a ira. E isso até hoje, aí é o mais difícil hoje é trabalhar, porque as pessoas também não se deixam libertar. Porque elas se tornam possessas, mas elas não querem liberdade, porque a única maneira de ser liberta é ter um coração totalmente lavado pela água da palavra, é ter um coração lavado pelo agir de Deus, na compreensão daquilo que o Senhor veio fazer para nos libertar. Então, o ódio, a ira, a amargura também era uma das formas de eles identificar pessoas que eram possessas. De repente você tem alguma coisinha e aproveita para jogar no chão hoje. Você tem alguma ira, algum rancor, algum ódio, alguma amargura, mágoa do passado. Isso é uma porta de entrada para a possessão maligna, demoníaca. O terceiro ponto eu achei muito interessante, que ele diz assim: toda pessoa que tem em si mesmo seus objetivos, toda pessoa que em si mesmo se move para suas conquistas com um único objetivo de satisfação pessoal. E para isso ele usa de todo e qualquer tipo de artimanha, seja de mentira, de corrupção, seja o que for. Toda pessoa que trabalhava para um engrandecimento, para um enriquecimento, para um destaque na sua vida, e ele usava de todos os meios ilícitos para que isso acontecesse, era uma pessoa que também tinha uma porta de entrada. Então, assim, falei primeiro, foi a amargura, ódio, imoralidade, e o outro é o orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa. Hoje não tem quase pessoa orgulhosa. Queria que você cumprimentasse o humilde que está do seu lado, diga assim: prazer, humilde. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Aleluia, profetiza, filho do homem, porque hoje não tem quase. Aí de repente diz: pastor, então eu estou meio possessado aqui. Não estou dizendo que você está. Eu estou dizendo que eram os parâmetros, as bases que faziam com que as pessoas tivessem dominação. E aí a gente olha para essa dominação. Jesus, o senhor está indo, vamos lá. E a gente olha para essa dominação e a gente acha que essa possessão ela precisa ser manifesta com aquele ranger de dentes, mão para trás, né? Vai, muda a voz, vira os olhos. Esse é legal de expulsar esses assim. Quando você olha, ele fica desesperado, ele bota as mãos para trás, você nem precisa falar nada, já põe a mão para trás. Mas o problema é aqueles que não falam.
os silenciosos, que dominam a mente e o coração dos seres humanos, mas dominam por uma falsa razão. Não, mas eu tenho direito, eu posso, eu entendo diferente hoje eu quero pensar diferente, hoje eu quero me mover diferente. E nem parou para atentar qual foi a ação maligna que levou para ter hoje, de repente, um pensamento totalmente oposto à palavra, totalmente oposto às verdades eternas. Porque quando nós estamos nos movendo em Deus, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que eu e você, em algum ponto da nossa caminhada, a gente possa tropeçar. E aí de repente você pode até me dizer: pastor, mas eu tropecei, mas não caí. Quem disse que você não caiu? De repente você não caiu naquilo que é pecado aos seus olhos, mas naquilo que é pecado, que escraviza dentro, você já se envolveu. E uma dessas coisas que nos envolve com a malignidade do ser é o orgulho. Quando nós não somos corrigíveis, quando nós não somos ensináveis, quando nós não somos direcionados pelo Espírito. Porque quantas vezes o Espírito Santo está dizendo para você assim, ó, você precisa se mover aqui, você não quer se mover. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque existe uma condição, se você está aqui, você que está me ouvindo, existe uma condição que Deus ele vai capacitando e vai municiando, ele vai armando as pessoas para que nos tempos oportunos, dentro de um propósito, nós possamos nos mover nessa unção, para que todo jugo que não é o do Senhor Jesus seja despedaçado. E esse é um tempo de nós despedaçarmos pela unção que está sobre nós. A unção é a manifestação, a presença, a verdade do Espírito Santo que nos dá condição de despedaçar todo jugo opressor ou que está tirando alguém do caminho, ou até mesmo às vezes a gente. Que nós vamos nos distanciando do propósito. Pastor, mas o que é distanciar? Distanciar é deixar de vir na igreja? Não, isso não é uma ação maligna em si. Por mais que hoje tem muita gente dizendo, olha, o seguinte, o capeta está fazendo a gente não se reunir. Não, irmãos, isso eu vejo graça e misericórdia de Deus. É muita graça, porque se você não aprender a ser igreja sem estar num ambiente religioso, você nunca vai ser igreja. Se você não aprender a viver, cumprir princípios, se doar, servir, se mover, buscar a Deus, estar disponível, sem um ambiente que te cobre isso. Porque tem gente que é igreja ou está na igreja por causa da cobrança dos outros. Ah não, é porque já pensou, se eu não for, a gente ainda aqui na igreja volta e meia, que se os irmãos faltam 3 cultos, e quando você já tem mais intimidade, alguém já chega e já pergunta, você está desviado, irmão? Faz tempo que eu não te vejo. Para quem que cantaram? Na oração essa semana, eu não vou falar que foi para o Rodolfo. Nós chegamos, fazia uns dias que nós não víamos o Rodolfo na oração, os irmãos cantaram, tem um vídeo gravado, visitante, seja bem, quando o Rodolfo entrou lá em casa. Porque deixar de ver alguns dias, a gente, é uma forma carinhosa que a gente tem de pegar no pé dos outros, porque a gente não pensa dessa forma, mas tem muitos que levam para esse lado, assim, irmão, se eu não for um dia, se eu não for 2 dias, se eu não for 3 dias, se eu não for, pronto, eles já vão achar que eu estou desviado. E às vezes você já está até desviado mesmo, mas o que quis fazer está num ambiente onde de alguma maneira as pessoas achassem que você não estava. Porque quer ver um ambiente hoje de distração e de desviar a gente, é a igreja. Pensa num lugar. Eu lembro, falando aqui, eu lembro um dia que eu evangelizei uma pessoa, e foi alguns dias que eu sentava com ela e conversava, um rapaz, e olha assim, você vai ter Jesus, eu ensinei a palavra, ele se arrependeu ali na hora, chorou, e foi uma coisa bem legal, há uns anos atrás, e aí que disse assim, pastor, e agora, quando eu vou para a igreja? Não vai para a igreja, irmão. E ele foi até embora, essa pessoa daqui está firme em Deus, né? Mas ela não foi, por que não vai? Não, porque lá na igreja só tem uns caras complicados. E se você for agora nessa fase da sua conversão, você vai desviar. Então espera mais uns dias, porque às vezes a igreja parece muito mais um lugar de desviar a gente do que converter as pessoas a Jesus. Porque a gente converte as pessoas aos ritos e não converte as pessoas à pessoa de Jesus. Porque quando você se converte à pessoa de Jesus, esse ambiente aqui, ele é agradável, ele é salutar, ele é positivo, porque você entende quem você é em Deus. Agora, se não for assim, você só está num ambiente religioso, cumprindo suas obrigações, e você nunca vai conhecer Jesus. Por quê? Porque você só está aqui por causa da sua justificação religiosa. Ainda há julgos opressores sobre você, não há prazer, não há uma compreensão aberta da sua mente sobre aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu não sei até hoje, quando eu falo de cruz, assim, eu gosto muito de um filme, ele já é antigo, né? Nós pagamos uma fortuna quando ele lançou lá em Brasília para assistir aquele, não, como é que é aquele do Mel Gibson?
Paixão de Cristo. E nós estávamos lá em Brasília, o dia que ele foi lançado, aí o pastor José falou assim, olha, foi lançado o filme, todo mundo tinha que assistir. Eu acho que foi a maior gafe que ele cometeu, foi no encontro profético que ele falou, disse assim, olha, eu assisti, todo mundo tinha que assistir o filme, pronto, aquele dia, ninguém mais ficou no encontro profético, todo mundo caçou, saiu do encontro, um encontro de 10 mil pessoas, esvaziou, porque todo mundo foi procurar cinema para assistir, e ninguém mais queria assistir pregação, e nós fomos um. Entramos numa fila num hotel em Taguatinga, e foi muito forte, muito legal, assistimos o filme, e até hoje quando eu assisto, não sei se eu sou muito almático, até hoje quando eu assisto, eu choro com a Paixão de Cristo. Não tem, o filme começa, eu começo a chorar, e olha que eu não sou muito chorão para filme, e aí a gente começa a chorar por quê? Porque eu começo a imaginar a dor que Jesus sentiu por causa de mim, não é nem por causa de você, eu estou nem aí nisso aí, é por causa de mim, irmão, de imaginar que tudo aquilo que eu fiz e algumas coisas que ainda faço são os motivos que levaram Jesus para aquele lugar. Sabe, aquelas coisas, e que não é só o que eu faço, mas as coisas que eu deixei de fazer no dia de hoje me deixa desesperado em imaginar que amor é esse de alguém sofrer tanto por mim e eu não me tornar responsável com aquilo que ele colocou sobre mim para que ele seja conhecido. Então, na unção, na manifestação da cura que vem de Gileade, na unção libertadora de Elias, de Jeú, né? Nós precisamos nos mover porque há algo que precisa ser feito. Hoje, por exemplo, todos os escatologistas mais renomados do Brasil e os de fora, eles têm, de alguma forma, botado quente para anunciar que Jesus está às portas. Se você gosta de ver, você vai ver inúmeras opiniões, mas muitos estão aí desesperados porque Jesus está às portas. Jesus está às portas todos os dias das nossas vidas. E o que nós temos que estar é prontos para viver esse encontro glorioso que acontecerá nos próximos anos. Só que nós só estaremos prontos se nós estivermos envolvidos com aquilo que Ele colocou cada um de nós a fazer. E nós temos algo a ser feito. Uma dessas coisas é trazer uma quebra de jugo opressor sobre a vida das pessoas. Mas primeiro começa em nós. Eu preciso fazer uma análise e entender o que Jesus está fazendo em mim. O que eu já consegui vencer. Eu já venci as imoralidades. Eu já venci os ódios. Eu já venci as amarguras, as mágoas. Eu já venci isso. Porque, irmãos, é difícil de você continuar caminhando se você carrega fardo que não deveria mais. Quando Jesus disse assim, olha, vamos substituir os fardos, é isso que ele estava dizendo assim, está difícil de você carregar essas angústias que a vida proporcionou em você, troca comigo, porque o que a vida proporcionou em você, porque você vivia longe de mim, você pecava e vivia num ambiente de pecado, então isso foi as consequências da sua vida pecaminosa e distante de mim. Então vem agora que eu, alguém sem pecado, e morri pelos seus pecados, quero substituir essa carga que você está levando. Coloca sobre mim. Tome o meu fardo que é leve. Que fardo? Um fardo da consciência de que tudo aquilo que você viveu até aquele exato momento não tem mais valor algum na sua vida. O que vale é tudo aquilo que Jesus começa a construir em você a partir da palavra. É aquilo que Jesus começa a colocar dentro do seu coração a partir da palavra. O amor, o perdão, a disposição de servir, a fé. É aquilo que vai sendo colocado dentro de você. Ah, pastor, mas e os meus anseios e os meus medos? É isso tudo que faz parte de um fardo pesado que você precisa lançar sobre Jesus. Para que você possa se mover, tanto na unção do bálsamo curador, como na unção libertadora. Aquela unção que liberta, que despedaça, e que não só livra você, mas que livra todos aqueles que estão na sua volta. Ou, pelo menos, faz com que os olhos sejam abertos, para que as pessoas consigam enxergar um jugo opressor e o jugo ensinador, consolador de Jesus, que não nos oprime. Então, quando eu lia esses textos aqui de 2015, eu disse, Deus, que legal, muito bom. Como eu disse, eu tenho palavras escritas desde 2007, mas até 2000 eu assumi o meu papel, porque é uma sequência muito legal de exortação e de direcionamento da parte de Deus. Diz assim, olha, é aqui, 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 você para aqui, segue aqui, para aqui, segue aqui. Aí quando eu peguei essa aqui, eu disse, meu Deus, realmente é o tempo, porque nós vamos aprender a viver definitivamente
ser igreja sem ser uma instituição. Ser igreja sem ser uma organização, não deixando de ser organizado. Porque não é porque você não é uma organização que você é desorganizado. Mas ser igreja nos padrões bíblicos, nos padrões originais. Ser igreja que se dispõe a servir, a obedecer, a amar, a se entregar pelo propósito. Porque se você não se entrega pelo propósito, você ainda não conseguiu ter os olhos abertos para contemplar a majestade de Deus. Você precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem. Seu trabalho coopera, suas lutas cooperam, sua família coopera, as suas conquistas cooperam, suas dificuldades cooperam, tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando você entende, você se move nisso e você se dispõe nisso. E você se deixa conduzir pelo Espírito. E isso é um princípio de alguém que aprende qual é o propósito de Deus nas relações. Você abriu 1 João, eu queria que você abrisse aí, se não abriu, 1 João capítulo 1, que eu queria ler todo o texto. Eu até comentei a reunião lá, nós estávamos lá na casa do Amarildo e da Patrícia. Foi legal porque a gente leu 3 vezes o texto. E dentro de uma compreensão já, a gente é velho de igreja, né? Então, a gente sabe mais ou menos a relação, 1 João capítulo 1. E aí quando a gente foi ler, eu pedi para os irmãos, que é um formato que nós estamos nos reunindo nas casas, a gente leu um texto, um capítulo, e aí pediu para que cada um desse o seu parecer com aquilo que leu, né? E aí nós estávamos num grupo de pessoas lá, sem aglomeração, né? E aí nós estávamos lá, e aí eu pedi para ler, e aí quando cada um deu a expressão, eu vi o anseio dos irmãos trazendo a explicação de tudo aquilo que eles já tinham ouvido no nosso ambiente congregacional, da reunião. Então cada um falava e eu dentro de mim não podia rir, né, irmãos? Agora eles vão saber que eu vou estar cuidando da próxima reunião. Mas eu via eles expressando aquilo que nós tentamos passar para os irmãos a vida toda, esse tempo todo que a gente está, do porquê da comunhão, do porquê da relação, do porquê disso, porque... E aí... Nós fomos ali, todos deram o seu parecer, os jovens que estavam lá, todo mundo deu o seu parecer. E aí esse parecer ficou assim, não, por causa da comunhão disso, comunhão daquilo, e todo mundo falou. E aí nós separamos e eu pedi para que cada um lesse uma parte do texto, do capítulo, e cada um falasse somente daquilo que aquele versículo falava. E aí, como a gente é um observador disso, cada um que foi falando, saiu da sequência desse costume igrejeiro de só ouvir aquilo do culto e diz, não, mas porque foi ensinado lá na igreja. E dali saiu, ainda que tinha fundamentos nessa nossa relação construtiva, mas dali saiu uma riqueza individual da relação com a palavra e a pessoa naquele exato momento. E na sequência do que cada um falou, ele deu a veracidade, o poder desse texto, a construção desse texto de forma coletiva, porque aí nós saímos dessa visão só igrejeira, dessa visão só religiosa que nós temos, porque nós sabemos muito o que é costume do nosso ambiente, mas às vezes nós não sabemos a individualidade da relação com o Espírito Santo, de olhar para a palavra e dizer, meu Deus, cara, isso aqui é poderoso, isso aqui mesmo. Por exemplo, nós temos uma realidade que foi nos dada a direção, deve ter sido da alma, Deus nunca me deu um nome, mas era uma realidade daquilo que nós acreditamos de ter uma vida cristã, foi o nome que nós identificamos a nossa congregação, que é o Centro de Comunhão Cristã. Sempre foi o objetivo nosso, o quê? Congregar os cristãos por causa de Cristo, e não congregar os cristãos por causa da igreja. Congregar as pessoas por causa da pessoa central de Jesus, e não por causa do ambiente promocional, seja do pregador, do pastor, do cantor, seja quem quer que seja. O motivo geral, o motivo único, da nossa relação é Jesus. E trabalhamos esses anos todos fazendo o quê? Trabalhando a unidade do corpo de Cristo. Nós gastamos esses anos todos, a maior parte desses anos aqui, nessa função de estar nos relacionando. Tanto é que essa semana, quando nós estávamos lá no Tatal, os irmãos acharam, a gente compartilhou, os irmãos viram lá, quem viu os videozinhos que a gente colocou lá? A gente colocou os videozinhos das atividades que nós temos na Câmara de Vereadores, de algumas atividades assim. Irmãos, aquilo é, porque aquilo nós movíamos, sempre movemos. Com poucas pessoas, movíamos a cidade.
de alguma forma, e até hoje, para a glória de Jesus, de alguma forma, quando nós nos movemos porque as pessoas sabem que nós não temos interesses em nós, nós temos interesses no propósito eterno de Jesus e aquilo que a unidade libera. Quando de alguma forma nos dado o serviço de reunir os irmãos, o propósito é Jesus e não nós mesmos. Nosso propósito nunca foi palco, nunca foi promoção, nunca foi destacar o nosso propósito. Tanto é que Deus sempre nos usou em todas as atividades, por ser um grupo pequeno. E aí eu acho isso fascinante, porque nós sempre nos movemos em fazer grandes coisas que naturalmente, olhando e vendo assim, não vão dar conta de fazer. Por que não vão dar conta? Porque são pequenos, é um povo meio diferente, meio esquisito, é um povo assim assado, eles não têm condição financeira de fazer, e nós nos movemos esses anos todos em coisas maravilhosas, coisas que são inexplicáveis humanamente falando de fazer. As nossas congregações, as nossas reuniões, os pastores que vieram aqui, né? Eu estava olhando os cafés da manhã de pastores que nós fazíamos no hotel, irmão, veio tanta gente aqui que tem uma graduação em Deus, que eu disse, meu Deus do céu, pessoas que vieram aqui nos amaram, que nós podemos servir. Eu lembrei da foto de um pastor, como é que chama ele? Ele tem um monte de livro que eu tenho ali, aquele o professor da Universidade Batista. Se alguém quiser um dia comprar os livros dele, é muito bom, de ensino bíblico. Altamir Neves. Eu vi a foto dele, um senhor de barbinha branca. Ele veio dar aula num módulo da faculdade de teologia. E aí a gente convidou e ele deu, fascinante. Pessoas que construíram algo na nossa vida, e não só na nossa, mas da igreja, por causa do propósito. Só que se você não entende o propósito, toda a comunhão passa a ser humana. Passa a ser uma relação de interesse pessoal, de construção pessoal, e não de uma construção ou uma manifestação de um propósito eterno. 1 João diz assim, ó, se você puder ler comigo aí, acompanha a leitura, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto aqui, nós usamos ele, nós proclamamos eles inúmeras vezes nesses anos todos. Até porque esse verso 5, ele é fantástico, ele é poderoso, o verso 5, naquilo que nós vínhamos nos movendo. Mas quando você pega o contexto geral, você vai descobrir o porquê que há a necessidade de uma comunhão. E o que é a coroa dessa comunhão. Você começa a compreender o que Deus vai movendo para que essa comunhão seja verdadeira. Por que grande parte das nossas relações são infrutíferas, humanamente falando? Por que grande parte das nossas relações entre irmãos, elas não são livres? Por que parte das relações da igreja não constroem como deveriam construir? Porque o fundamento, o princípio da comunhão está errado. Nós não precisamos nos relacionar entre irmãos para ser igreja. Nós nos relacionamos entre irmãos porque somos igreja. Nós não precisamos nos relacionar com a congregação porque isso é ser igreja.
Nós nos relacionamos com a congregação porque o ser igreja já está dentro de mim, porque eu entendi que eu faço parte de um corpo, e esse corpo está ligado no cabeça, e o cabeça é Cristo, e para que o corpo de Cristo se mova, eu preciso me ajustar como um membro desse corpo, que estabelece-se pela unidade dos membros, no cumprimento da sua função. Mas se nós não entendemos isso, nós não vamos ser igreja, nós seremos frequentadores de grupos religiosos que não conseguem fluir, não conseguem se libertar das coisas. Eu fico pensando, quando eu fico observando assim, lendo a palavra, na prática da igreja, nos seus fundamentos, nas suas ações iniciais, e nós olhamos para os dias de hoje, ainda que eu sei que Deus é contemporâneo, mas é difícil entender que uma igreja nos moldes de hoje possa encontrar em Deus o seu lugar. Porque as igrejas nos moldes de hoje, nem espaço para Deus na grande maioria das vezes tem. Porque se nós convidarmos Deus para tudo, provavelmente a gente vai se decepcionar com Deus. Porque tem coisas que nós sabemos que estamos fazendo diariamente, que se nós orássemos a Deus, nós ouviríamos Deus dizendo para não fazer, para não ir, para não se mover. Porque se Deus realmente pudesse assumir o lugar nas nossas vidas, as nossas vidas já não seriam como elas são no dia de hoje. Porque aí nós não poderíamos ter aquilo que nós achamos que encontramos, liberdade. E a liberdade que Cristo dá às nossas vidas não é a liberdade de fazer tudo. É uma liberdade de deixar de ser escravo de todas as outras coisas para viver uma vida segundo o seu propósito. Não mais por opressão, não mais por domínio, mas por uma escolha pessoal. Eu escolho servir a Cristo. Antes escravo do pecado, agora escravo de Cristo, Paulo diz. Mas é uma escravo por decisão e não por dominação. E aqui a palavra diz que nós temos um princípio, um fundamento para a comunhão. E se você não se alicerçar, não se envolver com esse princípio, provavelmente toda a sua comunhão, ela terá sempre uma grande dificuldade de permanência. Porque você não vai comungar por causa daquilo que é comunhão. Porque você não vai conseguir entender quem construiu essa comunhão. Quando nós começamos a ler o texto, você vê João escrevendo algo interessante, porque ele diz assim: olha, nós estamos transmitindo para vocês aquilo que nós vimos, aquilo que nós apalpamos e aquilo que nós contemplamos. Nós estamos transmitindo, ou seja, nós estamos passando para você uma experiência própria e forte. E por mais que vocês não possam ter a mesma experiência que nós tivemos, de tocar, contemplar, ainda que vocês não tenham, a fé e a experiência que nós temos é transferidas a vocês, para que o testemunho disso seja verdadeiro. Então vocês não se movem mais pelo que vem, vocês se movem pelo que creem. Então, por aquilo que nós estamos dizendo, a verdadeira comunhão só pode ser vivida quando ela é baseada, primeiro, pela palavra, segundo, pela relação do Pai e do Filho. Quem é o Filho? Quem era Jesus, ou quem é Jesus? 1 João 1 fala que Jesus é quem? Quem lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era Jesus no princípio? A palavra. Quem continua sendo Jesus nos dias de hoje? A palavra. Quem nos ajuda a entender a palavra nos dias de hoje? O próprio Jesus manifesto pelo Espírito Santo. Mas sem ela, não há entendimento do que é ser igreja e nem o que é ter comunhão. Porque primeiro, quando você lê, ele diz assim: olha, isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Aquilo que nós tivemos de experiência, nós queremos que vocês tenham com a palavra. Essa palavra da vida vai produzir em vocês uma condição, uma realidade, uma verdade de relação com o Pai, que vai fundamentar toda a comunhão que você venha a ter. Se você não tem entendimento, e você não contempla, e não toca, e não vê com os olhos o poder da palavra, você nunca vai conseguir ter uma comunhão plena de acordo com o propósito de Deus. Porque o que produz comunhão, o que gera comunhão, o que estabelece comunhão, é um envolvimento que você tem com a palavra.
que faz com que você creia e experimente a bondade do Pai e o amor do Filho. Você consegue se envolver com eles, com o Deus trino, né? O Deus único com personalidade trina, aquele que é um e três ao mesmo tempo, aquele que é um nos céus e três para todos nós, aquele que consegue se envolver com todos nós de todas as formas, de acordo com a nossa necessidade, para que nós possamos crer naquilo que Ele está fazendo. Só que primeiro nós nos envolvemos com a palavra da vida eterna. Depois, essa palavra nos conduz ao Senhor. E quando essa palavra nos conduz ao Senhor, nós podemos adiantar lá um pouquinho no capítulo, que ele diz assim: olha, essa é a mensagem da luz. Essa é a mensagem de luz que nós recebemos e nós transferimos a vocês. Qual que é a mensagem da luz? Que a palavra da vida eterna me ajuda e me conduz a uma relação com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que se eu não tiver essa revelação que a palavra produz, eu não terei luz na minha forma de viver. Porque a única maneira de termos luz, essa é a mensagem que deles recebemos e transmitimos a vocês, que o Senhor e que o caminho é luz. Luz do quê? Luz do entendimento, luz da compreensão, luz que dissipa as trevas. Mas se nós não tivermos essa luz, dificilmente nós vamos conseguir entender até o propósito das relações. Porque as relações, elas têm um poder muito forte na comunhão. A comunhão que nós precisamos aprender a viver, ela precisa ser fundamentada em Deus, porque aí você vai entender o porquê que você precisa se relacionar com alguém. Irmãos, tem gente que é muito fácil de se relacionar, tem gente que é uma maravilha, mas tem gente que é um pouco mais difícil. Tem gente que é mais difícil de você se relacionar. E por que é mais difícil de você se relacionar? Porque a pessoa tem dentro dela um condutor que não é a palavra. Em algumas áreas, não em todas. E aí torna-se essa pessoa difícil de se relacionar. E aí você me diz assim: então, pastor, nós temos que orar para que esse tipo de pessoa se converta. Não, nós temos que orar para que nós nos convertamos. E para que a gente possa entender na luz de que se relacionar com essa pessoa pode produzir vida nela. Porque a relação começou pela palavra da vida eterna. E a palavra da vida eterna me trouxe a presença de Jesus e do Pai Todo-Poderoso. E a partir da sua presença eu consigo me relacionar com outro sem esperar que Ele me dê algo, mas na disposição que eu tenho algo para dar. Eu não estou buscando alguém ou algo que me supra, mas eu sou alguém que supre a necessidade de alguém. E não supra a necessidade de alguém nos olhos naturais ou com olhos humanos. Eu supro naquilo que eu compreendo da palavra da vida eterna. Eu não estou me movendo segundo homens, nós não nos movemos segundo a consciência humana, mas nós nos movemos segundo uma compreensão eterna da palavra da vida eterna. E aí nós nos relacionamos e nós nos associamos por causa dessa palavra, e que ela é luz. E aí ele diz: e porque nós estamos na luz, nós conseguimos ter comunhão uns com os outros. Porque a comunhão primeira foi com a pessoa da nossa salvação, foi com o fundamento da nossa salvação, foi com os alicerces da nossa vida espiritual. Então nós conseguimos nos relacionar. E nós entendemos que essa relação produz inúmeras situações. Você vê porque o texto diz o que, ó? Vamos lá. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, o sangue nos purifica de todo pecado. Interessante que ele fala que mesmo estando em relação com a palavra da vida eterna, com Jesus, com o Pai, e mesmo andando na luz, há algo ainda que acontece no nosso meio que é pecado. Ainda há pecado. Mas quando eu me relaciono com Deus, o próprio texto, mais lá na frente, nós vamos ler para frente aí nos próximos cultos, mas lá vai falar que aquele que está em Deus não vive pecando. Mas aqui nós entendemos que mesmo com tudo isso, quando o pecado surgir de alguma maneira, a luz que há em nós, que produz uma relação, vai fazer com que todo pecado seja limpo pela manifestação do sangue. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque a nossa relação não é baseada naquilo que o outro vai me dar, não é baseada naquilo que o outro é baseada naquilo que Ele é em mim. É naquilo que Jesus é em mim e não naquilo que Jesus é no outro.
Porque se nós formos nos relacionar pelo que Jesus é no outro, nós não nos relacionar com ninguém. Porque eu não sei se acontece, obrigado, não sei se acontece só comigo, mas eu me acho melhor que um monte de gente. Não sei se é só comigo que acontece, né? Eu me acho melhor que um monte de gente, irmão. Você pensa no cara que se acha. Uau, pastor, você é assim, sou orgulhoso, altivo, soberbo. Esse sou eu, Rafael Lombardo Castilhos, a minha esposa sabe, né? E ela me ajuda a me lembrar disso frequentemente, né? Que a gente se acha, irmão. Quando você mesmo pensa assim, olha o chulé que é aquilo, sou melhor que aquele um. Só que aí a relação com os outros, a comunhão que é produzida através da luz da mensagem da palavra eterna, faz com que eu enxergue que essa realidade não pode ser o que me conduz. Porque essa é uma realidade que ainda está entranhada na minha natureza caída. Está entranhada ainda, está impregnada na minha forma de viver, que vem de uma natureza caída. Mas eu fui chamado não mais a viver segundo as minhas reações de uma natureza caída, mas segundo uma esperança de uma palavra da vida eterna que foi plantada dentro de mim, e que a comunhão com o Filho e com o Pai fazem com que eu consiga viver segundo os padrões e princípios dele, não mais segundo as minhas vontades e intenções. Então tudo aquilo que eu vou viver já não é baseado mais no eu, é baseado nele. E quando é baseado nele, de vez em quando o meu eu atrapalha, mas daí é que ele diz que eu estando na luz, eu tendo comunhão uns com os outros, o sangue me purifica, porque já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então não é por causa de mim que eu estou vivendo por causa dele, porque a vida que operava em mim era a morte. Agora a morte que opera em mim é a vida dele. Quando o meu eu se entrega, quando o meu eu morre, quando o meu eu vai para a cruz, a vida dele é manifesta em mim. Não há comunhão com o Pai sem morte. Não há comunhão através do Filho sem cruz. Mas há comunhão com o Espírito pela ressurreição que ele produziu na cruz do Calvário. É quando nós encontramos a morte que recebemos a vida. Se você nunca encontrou a morte, você nunca experimentou a vida. Primeiro a morte, depois a vida. A morte você encontra quando você se encontra com a palavra da vida eterna. Porque não existe vida eterna em alguém que é simplesmente mortal para seu próprio fim. Quando você vive pelo seu próprio fim, você não pode viver pelo seu próprio fim. Você precisa viver pelo propósito eterno daquilo que Deus fez por mim e por você. E essa luz vai produzir uma comunhão que tira todos os meus interesses, que ela arranca de mim todas as minhas intenções que são baseadas em mim mesmo. Apesar de ser quem eu sou, apesar de saber quem eu sou. E o que eu acho de mais lindo na obra da cruz, o que eu acho de mais lindo é quando nós conseguimos enxergar quem nós somos. Tem coisa que eu não quero enxergar de mim mesmo ainda, porque senão eu desisto, eu saio correndo de mim mesmo. Mas quando eu consigo me enxergar em Cristo Jesus, eu descubro quem eu sou, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: se eu tivesse que ser amigo de mim mesmo, eu não era. Porque a gente sabe quem é. E isso aí não é só uma retórica daquilo que eu estou falando. Isso aqui não é só um texto preparado. Isso é o que eu sinto de mim. Quando eu me olho, eu sei quem eu sou. Mas quando eu olho para ele, eu sei quem eu vou ser nele. Porque não é mais em mim, não é por mim, é por causa dele. A comunhão que eu gero com ele não depende mais de mim, depende do que ele fez. Foi o que ele fez por mim. E eu consigo viver uma vida que, mesmo que eu peque, eu consigo viver uma vida de perdão e de libertação, porque o sangue dele está todos os dias sobre a minha vida. E eu não posso mais afirmar que eu não tenho pecado. Eu não posso mais afirmar, o texto na sequência diz, no verso 7, verso 8, diz que se nós não podemos mais afirmar que não temos pecado. Porque se nós afirmarmos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Porque a verdade que nós descobrimos é que somos pecadores. Essa é a primeira verdade que nós nos encontramos quando encontramos a verdade eterna. Somos pecadores, compulsivos, sem esperança alguma em nós mesmos, somente nele. E quando a esperança dele é plantada em nós, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que está sendo construído. Nós sabemos quem somos e para onde vamos. Então, nesses dias que nós possamos, irmãos, de verdade, entender o que é ter comunhão. E por que o centro de comunhão cristã ainda existe? É porque é uma comunhão que não é baseada na relação das pessoas. A
comunhão é baseada pela primeira relação com o Pai que você tem, com o Filho, com o Verbo vivo. Você consegue se relacionar com os outros. Você entende o porquê que você se ajunta. Você entende porquê que você serve. Você entende porquê que você doa. Você entende porquê que você exerce o seu chamado. Não é simplesmente por ser uma igreja. É por ser parte do corpo de Cristo. É por ser parte de um projeto eterno. E não só por causa de um envolvimento igrejeiro, que você quer que alguém te reconheça. Você quer que alguém veja você, que alguém admire você. Nós não buscamos aplausos, nós não buscamos admirações humanas. Nós não buscamos nem reconhecimentos no Pai. Nós só buscamos ser encontrados nele. Porque quando nós somos encontrados nele, o propósito dele nos alcançou. Porque nós precisamos estar nele. Ai, pastor, mas o meu dia é difícil. Eu também acho que deve ser muito difícil, irmão. Principalmente quando nesse dia Jesus não pode participar. Ou ele é a última coisa, a última pessoa, o último ser a ser consultado em tudo na sua vida. Não é uma coisa fácil ser crente, ser cristão, ser alguém em Deus. Não é uma coisa muito fácil. Até porque a maior dificuldade que nós temos é nos libertarmos de nós mesmos. Você já viu como é difícil? Você já fez uma lista daquilo que você acha que não é pecado, que de repente pode te afastar de Deus? Porque você consegue identificar, quer ver? Eu vou te dar uma dica. Algo que pode te afastar de Deus, sem você ver. Uma característica sua que impede você de servir os outros. De repente você tem uma característica pessoal que você acha que não é pecado, mas se ela atrapalha o seu serviço, sua entrega, se ela atrapalha a sua relação com o outro, de repente isso é um problema que você tem na sua vida. Ah, pastor, mas Deus vai fazer a obra até o final da minha vida. Sim, até o final da sua vida. Você vai viver até amanhã? Porque depende o tempo que você tem. Porque eu sei que o processo é contínuo e permanente. Mas tem coisas que nós resistimos. Tem coisas que nós nos fechamos. Tem situações em nós mesmos que nós nos blindamos para que aquilo não seja tirado. Até porque aquilo de alguma maneira faz com que a gente se sinta vivo humanamente falando. Eu já conheço pessoas que vivem pelo seu sentimento de tristeza, de uma amargura. Pessoas que fazem disso um sentimento de vida, porque não querem desistir da sua própria vida. E para que a gente possa ter comunhão com o Pai, com o Filho, nós precisamos entender o propósito do Evangelho, que é nos salvar de nós mesmos. Nós precisamos entender que o propósito do Evangelho é nos salvar de nós mesmos. Porque se nós continuarmos vivendo segundo as nossas próprias vontades, nós vivemos debaixo de uma iniquidade. E a iniquidade é aquele desejo desenfreado de ser satisfeito. E enquanto nós vivermos segundo o desejo da nossa própria satisfação, nós não podemos viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus estabelece um propósito eterno, que vai muito além dessas pequenas visões que nós temos. Vai muito além das pequenas conquistas que nós temos. Nós só olhamos num dia a dia, nós só olhamos num momento agora, nós não olhamos para aquilo que vai ser construído daqui a 50 anos. Pastor, mas nem dá tempo, Jesus vai voltar nos próximos anos, a gente sabe, sei. Mas e se não voltar? E aquilo que você fez ontem, aquilo que você fez 10 anos atrás, alguma coisa que você fez no passado está sendo estabelecido para os dias de hoje? E aquilo que você está fazendo hoje vai estabelecer para os dias futuros? Se Jesus não voltar nos próximos dias, mas se mesmo se ele voltar, vai cooperar com aquilo que você acredita no que ele vai fazer nos próximos anos? Ou você vive somente por você mesmo? Um desejo do meu coração, que parte em mim mesmo, é que a gente aprenda nesses dias, como igreja de verdade, a viver o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, a primeira coisa que estabelece em nós é uma vida de relacionamento da primeira comunhão com o Pai. Da primeira comunhão com o Pai que se fundamenta pela sua palavra. Porque se você não tiver o fundamento da palavra, querido, deixa eu dizer uma coisa, a sua fé é insustentável. Você tem data de validade. Se a palavra não é o fundamento da sua maneira de viver Cristo, você tem data de validade. Como muitos que nós temos visto. Que tem desistido, que tem se enfraquecido. Se sentir fraco durante o dia é comum.
Mas o que você não pode é faltar esperança. Você não pode desistir daquilo que você recebeu. Porque se você desistir, aí você não entendeu. Porque quando nós temos comunhão, nós vamos entendendo o que é ser igreja. E aí nós conseguimos entrar no ápice da realidade de igreja, que é começar a se alegrar com os que se alegram, e se entristecer e chorar com os que choram. E faz quanto tempo que você não chora com alguém? Ou, o que é pior, faz quanto tempo que você não se alegra com alguém? Porque o que eu vejo nesses dias, assim, eu falo de forma geral, mas não estou falando aqui dos irmãos em si, mas quando eu vejo assim, é um sentimento tão invejoso que ainda as motivações são tão invejosas, são tão, uma maneira tão de tentar justificar a sua vida para alguém. Poucas pessoas vivem pelo propósito eterno, poucas pessoas trabalham para o propósito eterno, poucas pessoas se envolvem com aquilo que fazem por causa de um ministério de Deus, um serviço prestado ao Senhor por aquilo que faz. Quantas vezes você deixa de lembrar que as suas mãos têm o poder de Deus para liberar salvação, cura, graça? Porque eu não sei se você lembra, você já leu um texto que diz, quando Jesus nos enviou, ele disse que se nós estendêssemos as nossas mãos sobre alguém, algumas coisas aconteceriam. Pessoas seriam curadas, libertas. Pelo quê? Pelo estender das nossas mãos, pelo nosso serviço. Quando você impor as mãos, servir através das mãos. Quando você tiver a sua vida de um todo, como um serviço, como um ministério, você vai ver a glória do Pai, a glória do Filho e o Espírito Santo movendo a sua vida. Mas se você ainda não consegue ver isso, é porque de repente ainda falta a comunhão do princípio, falta a contemplação, falta o tocar, falta o ver aquilo que Deus é, aquilo que Jesus é, através da mensagem. Porque nós não vimos mais Ele fisicamente, mas nós podemos ver, tocar e contemplar Ele pela Sua palavra. E precisamos aproveitar enquanto temos a Sua palavra. E gastar todo o tempo necessário para que essa palavra esteja aqui. Para, como diz o salmista, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Qual é a única maneira que um homem se livra do pecado? Quando ele guarda a palavra do Senhor no seu coração. Sem palavra não tem como sair do pecado. Agora, se você tem a palavra guardada no seu coração, se você tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, se você se alegra com a palavra, e eu não estou dizendo só uma leitura religiosa, irmãos, deixa eu ajudar você, não leia a palavra só pela sua religião, leia a palavra porque ela é vida. Ah, pastor, então eu posso ler uma vez por mês? Depende da quantidade de vida que você quer ter. Você pode ler o tanto quanto você quer de vida. Ah, então eu quero todos os dias, vou ler toda hora. Não, você precisa meditar, você precisa comer, você precisa se alimentar dela. Não é o tanto quanto você conhece, é o tanto quanto você pratica. Não é o tanto quanto você assimila como uma forma de decorar, mas é o tanto quanto você tem prazer em viver ela. E isso não pode te isentar de querer conhecer mais, mas você precisa começar a conhecer e praticar aquilo que a palavra fala. E eu aconselho você a partir a praticar com a contemplação dele, através da palavra, do verbo, de ter ela dentro do seu coração. Irmãos, quantas vezes o Senhor já me livrou de situações muito difíceis por causa da palavra dentro de mim? Porque se não fosse a palavra dentro de mim, o eu que não presta governava sobre tudo. Agora, por causa da palavra que está dentro de mim, o eu que não presta, de vez em quando ele tem que gemer na cruz, porque ele precisa estar lá. Porque se ele não estiver lá, ele atrapalha tudo que Deus vai fazer. E ainda assim eu atrapalho. Mas por causa da palavra, a gente consegue ter um governo sobre nós, e o governo do Espírito. Quando nós participamos, que nem nós convidamos hoje para tomar a ceia, eu tenho um desejo que um dia a ceia volte a ser como já foi. Nós já vivemos um tempo dela assim. Mas eu acredito que os próximos anos vão ser desse jeito, onde a ceia não vai ser só o ato simbólico de lembrar, né, dos nossos ritos religiosos, mas a ceia vai ser um momento de nos alegrarmos, porque sabemos que o Espírito Santo nos trouxe ao conhecimento da verdade,
que se não fosse Jesus na cruz, nós não estaríamos aqui. E não só não aqui, porque a pior realidade de não estar é no dia que Ele chamar, nós não estivermos prontos, não estarmos prontos. Essa é a pior realidade, porque só pode ouvir o Espírito quem tem os ouvidos, e quem tem ouvidos é aquele que ouve a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito Santo diz, e o que o Espírito Santo diz é a palavra da vida eterna. Não tem como você viver ouvindo Deus se você não tiver ouvidos, e você não tem como ter ouvidos se você não entender que é uma comunhão com Deus que gera a sua disposição de se relacionar como um corpo que é partilhado para que um sirva o outro. Nós não tomamos a ceia de forma religiosa ou mística. Ai, pastor, não dá para ter aquele momento de a gente se ajoelhar. Você pode se ajoelhar a hora que você quiser, no começo do culto, no meio, no fim, quando for embora. Ai, pastor, eu queria me ajoelhar hoje, eu posso? Quando o culto acabar, pode, eu te dou a chave, você fica ajoelhado aí, fica à vontade. Você se ajoelha quando você quiser. Mas não adianta a gente se prostrar aqui se aqui não se prostrar primeiro. Se o coração não se prostrar primeiro. Se eu não me tornar discípulo de Jesus. Se eu não me tornar alguém que ama Jesus pela prática da palavra. Alguém que frutifica por causa da palavra. Nós tomamos a ceia para recordar o que Jesus fez. E exaltar aquilo que Ele disse que fará. Porque um dia Ele morreu. Mas a sua maior promessa é que um dia Ele voltará. E Ele está voltando. Isso eu tenho no meu espírito. E em todo mundo, em todo o planeta Terra, não sei se lá em Marte alguém está pregando lá o Evangelho, mas em todo o planeta Terra, as pessoas estão clamando, porque parece que aquela palavra de Apocalipse está sendo ecoada nesses dias, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Parece que está tomando um eco essa palavra todos os dias. E se ela está tomando um eco, não é para que você saiba o dia, é para que você saiba que Ele está vindo. Porque assim como o Espírito clama, a noiva começou a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas não vem Jesus para me livrar dos meus problemas, porque os meus problemas eu me livro na cruz. Vem porque eu quero ir contigo, cumprindo o propósito da tua vontade. Porque eu já orei, irmãos, para pedir para Jesus vir, para Ele poder me livrar dos meus problemas. E eu descobri que Ele não veio, não vai vir para me livrar dos meus problemas, porque os meus problemas precisam estar na cruz. E a partir da cruz eu tenho vida nova, novidade de vida, ressurreição. Porque nós precisamos descobrir o que vem depois da cruz. Mas só vamos descobrir o que vem depois da cruz se nós formos para a cruz. E o Rafael orgulhoso, o Rafael soberbo, o Rafael altivo, o Rafael invejoso, egoísta, esse sou eu. Eu vou tomar ceia, não porque eu sou santo, é porque eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso que eu estou falando para vocês. E é por isso que eu vou tomar ceia, porque há uma esperança nele, há uma esperança na vida dele para mim, que eu não vivo mais por isso que eu sou. Eu decidi viver por aquilo que Ele é e que a palavra me revela. E por causa da palavra, eu sou santificado todos os dias. Santo pela obra dele, santificado pela obra da palavra. Santo porque Ele me santificou na cruz, santificado porque a palavra me santifica todos os dias. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não sei se você já fez esse comparativo. Eu faço muito teste comigo mesmo. Eu sou minha cobaia. Então eu não posso fazer os outros de cobaia, eu faço. Fica muito tempo sem se relacionar com a palavra. E muito tempo sem orar. E ver o nível de carnalidade que você fica. Volta e meia, agora eu não faço tanto, mas eu já fiz mais. De ficar muito tempo sem ler a palavra. Porque eu não, eu já sei a Bíblia, quase 10% dela eu já sei. Então, esses 10% eu estou na média, eu vou viver bem. Aí você fica se afastando dela. Ou porque não dá tempo, ou porque tem preguiça. Quem tem preguiça de ler a Bíblia aqui? Levanta a mão, só para mim saber. Eu tenho, irmãos, preguiça. Tá. Se você não tem, ora comigo no final, porque tem dias que eu estou numa preguiça. Põe a mão na minha cabeça e expulsa essa preguiça de mim. Tem dias que é uma dificuldade. Orar então. Quão difícil é orar.
Eu assisto, não posso fazer muito propaganda porque tem uns irmãos que querem assistir e eu tenho medo que os irmãos desviem. Mas eu assisto uma série, porque eu estou querendo aprender sobre uma religião que mais cresce no mundo. E ela está me ensinando muito sobre ela. Eu acredito que nos últimos dias ela vai me ser útil. Mas uma das coisas que a história conta, o testemunho a respeito deles conta, e olhando a respeito daquilo que eles estão construindo nessa arte cinematográfica, eu descobri que é realidade. Eles, para tudo, eles oram. E o que a gente percebe, ainda que encenação, não é uma oração litúrgica, religiosa, ainda que tenha todo um espaço de fazer, os passinhos de fazer. É o prazer que eles têm de orar e de, em tudo que for fazer em nome do Deus que eles servem. Quando que nós fazemos isso? Quando que nós levantamos de manhã e oramos, dizemos: Deus, eu vou avançar hoje no nome de Jesus. Hoje eu vou trabalhar no nome de Jesus. Hoje eu vou conquistar no nome de Jesus. Hoje eu não vou realizar os meus sonhos no nome de Jesus. Eu vou avançar no nome de Jesus. Você já orou desse jeito? Você levantou e disse assim: hoje, Jesus, hoje é nós dois. Vamos embora, hoje nós vamos arrebentar. Hoje tudo que eu fizer para a glória do teu nome. Hoje eu vou fazer do serviço mais simples, de tirar uma teia de aranha, que os irmãos tiraram todas as teias de aranha ontem aqui, foi de Deus, né? Mas tem uma ali que apareceu, que fugiu do Gui, que foi o Gui que tirou, né? O Gui matou a teia de aranha ontem aqui, ele era o exterminador das aranhas, né? E assim, eu vou tirar a teia de aranha para a glória do teu nome. Vou dirigir o muque para a glória do seu nome. Vou apertar os parafusos, vou vender doce, vou lavar cachorro, né? Vou fazer alguma coisa, vou dirigir o caminhão, cada um sabe o que faz. Eu vou lembrar todo mundo, ficar mais 2 horas de culto aqui, né? Vou fazer por causa do nome de Jesus. Eu vou fazer por causa do nome de Jesus. Senhor, é para a tua glória. Hoje eu vou vencer, hoje eu vou estabelecer, hoje eu vou adquirir. Mas eu não vou adquirir por causa de mim, é por causa do Senhor. Porque nós pregamos que essa terra é passageira e tudo que nós adquirimos não vai ser levado. Pelo menos nós anunciamos com os lábios que nós acreditamos nisso. E por que nós vivemos tão intensamente por aquilo que nós não podemos carregar para a eternidade? Por que nós dedicamos tanto a nossa vida para ter aquilo que nós não podemos levar? Porque nós não entendemos que tudo aquilo que nós podemos conquistar e avançar precisa ser por causa dele. Eu preciso adiantar o processo de algumas coisas na expectativa daquilo que vai acontecer amanhã, porque quando acontecer amanhã eu estarei pronto, atento e disponível para ser usado por ele. É por isso que eu vivo para a glória de Deus. Ainda que aparentemente nada esteja sendo construído, quando você olha para a sua vida, mas quando você constrói no mundo da eternidade, na esfera da eternidade, você sabe para onde você está indo. Você sabe por que você está construindo. É por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de entender até mesmo práticas comuns, que parecem doutrinas de igreja, mas são práticas comuns. O ato de semear. Você semeou essa semana já? Pastor, o senhor está cobrando dízimo e oferta? Não estou falando, estou perguntando se você semeou essa semana. Você abençoou alguém essa semana já? De alguma forma? Dentro de casa e fora de casa? Ah, pastor, não tive tempo. Então, cadê a sua natureza de doador como de Cristo? Irmãos, quando você não tem, ninguém te pede, procura alguém para dar alguma coisa. Não fique esperando alguém te pedir. Ah, pastor, mas é tão difícil a vida, é tão difícil porque você não entendeu o propósito. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurança há em dar do que receber. Paulo fala em Gálatas algo fantástico. Ele diz assim: ó, aquele que semeia no Espírito, semeia para onde? Para a vida eterna. O que nós vimos, contemplamos e tocamos? A palavra da vida eterna. Então seja um doador do reino, seja um cumpridor do reino, não seja alguém que vive por causa de você mesmo, porque aí você vai entender que a comunhão baseada no céu constrói as suas relações na terra, porque a comunhão é no Espírito,
As relações são humanamente, mas você constrói as relações no espírito. E aí você entende que todo o isolamento seu está só te mostrando, de repente, uma natureza caída que você não quer enxergar. Você já viu pessoas que elas conseguem se relacionar muito mais com pessoas descrentes do que com os crentes? Ué, pastor, mas eu estou evangelizando. Desses evangelismos que você faz, quantas pessoas já conhecem a Cristo de verdade? Porque se conhecer a Cristo de verdade, então todo mundo andando com você. E se andar com você, vai se relacionar com os crentes. Porque quando na Idade Média, nós vamos tomar ceia, até ali o ano 200 e pouco, 300, 350, o que mais chamava a atenção das pessoas para conhecer o Evangelho não era o evangelismo. Esse evangelismo que nós conhecemos hoje, essa forma de evangelizar, de subir na caixa de tomate, de subir, de pegar o microfone, de fazer grandes eventos, não existia até o século 4, 5 e 6. Sabe o que despertava as pessoas de conhecer Cristo? Porque eles se escondiam para cultuar, porque eles eram perseguidos. Então havia uma curiosidade. O primeiro sentimento que evangelizava as pessoas era a curiosidade, porque existia uma harmonia e uma vida tão intensa daqueles que criam, porque eles tinham tudo em comum, que aqueles que ouviam falar dele queriam conhecer aquela realidade. E quando eles chegavam no ambiente da comunhão dos santos, eles descobriam que a comunhão dos santos só era verdadeira porque existia comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aquela comunhão era sustentada, produzida, era construída pela relação com a vida eterna. É por isso que eles estavam juntos. E quando eles perguntavam, qual o motivo que vocês estão juntos aqui escondidinho? É por causa do Pai. Ele nos deu uma palavra e Ele perdoou os nossos pecados e escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós caminhamos em glória para o dia que Ele virá nos buscar. Pronto, todo mundo queria conhecer. Esse era o maior motivo do evangelismo da Idade Média. Hoje a gente planta bananeira para ver se as pessoas querem Jesus, mas as pessoas não querem. Por quê? Porque de repente a nossa comunhão com o Pai não é tão intensa como deveria. Porque a hora que a nossa comunhão com o Pai for intensa, eu não sou um acusador, eu sou um consolador que tira as pessoas do ambiente que elas estão. Porque quem não vê pecado, irmão, pastor, é porque é difícil de lidar com uma prostituta, é difícil de lidar com um homossexual. Eu sei que é difícil, irmão, ninguém está dizendo que é fácil. Mas quando a comunhão com o Pai é tão intensa, nós não olhamos mais para a condição da pessoa, nós olhamos para a pessoa que Deus ama. E nós queremos dar a mão para que ela conheça esse amor, para que aquilo que ela vive não seja mais a história da sua vida. Para que ela seja liberta de tudo aquilo que a escraviza. Por quê? Porque há uma unção sobre nós que despedaça todo o jugo. O jugo do pecado, o jugo do engano, o jugo dos medos. Nos libertou para sermos libertadores. Queria que você ficasse de pé, não só ficasse de pé, já busca ali, né, de máscara, para ninguém espirrar em cima do pão da ceia. Aleluia. Né? Você pega ali, se você quiser espirrar, espirra que nem o Luan, né? Quando o Luan está no culto, ele espirra para dentro. Eu não sei como é que espirra, né? Você pega ali, você pega, todo mundo lavou, né? Pode passar álcool na mão se quiser, irmão. Para pegar o pão, ficar com gosto de álcool em gel. Aleluia. Glória a Deus. Pega lá, vai lá.
Deus, nós nos envolvermos contigo sem se envolver com aquilo que o Senhor ama. Não existe uma vida cristã aonde nós dizemos nos relacionar contigo e não ter uma vida de serviço. Não existe uma vida cristã onde nós dizemos que fomos perdoados e alcançados quando o corpo não é partido em favor. Porque a ceia nos lembra isso, que o Senhor se entregou por nós, por um amor inexplicável, mas também por uma condição submissa à vontade do Pai. Porque quando nós nos relacionamos contigo, Senhor, nós nos tornamos submissos e obedientes. Mas toda essa ação não é mais por obrigação, é por amor. Que possamos aprender a nos relacionar com o amor. Que possamos aprender a nos relacionar com a verdade. Que possamos aprender a nos relacionar com a luz. E essa é a mensagem que recebemos. Que o Senhor é luz e não há trevas alguma diante do Senhor. E porque andamos na luz, nós conseguimos nos relacionar uns com os outros. Porque mesmo sendo pecadores, quando nós nos relacionamos, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Eu te agradeço pela memória da ceia. Ainda que sabemos que a ceia não era só esse pequeno copo e essa fração de pão. A ceia é o ambiente da tua presença. A ceia é o ambiente do serviço. A ceia é a mesa posta para podermos alimentar uns aos outros. A ceia é a dedicação que temos em poder, Deus, ver a manifestação do Senhor no outro. É poder assumir a forma de servo e servir uns aos outros. A ceia é muito mais do que um pequeno copo de suco, um pedaço pequeno de pão. A ceia é nos alimentarmos do Senhor. A ceia é contemplarmos a tua glória. A ceia é tocarmos em ti, Jesus. É vermos com os nossos olhos o Senhor. E o Senhor é a esperança. Conforme está escrito, Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que partimos um pão que é nosso. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O pão nosso de cada dia. O nosso Senhor, o nosso alimento. O Senhor é a nossa ceia. O Senhor é a nossa ceia. O Senhor é o nosso alimento. O teu sangue é o sangue que bebemos nas nossas relações, entendendo que é Ele que nos purifica. Quando comemos do pão que nos é dado, para que nós sejamos construídos, podemos ver o poder maravilhoso do teu sangue nos purificando. Isso é a ceia. Ela não é um rito, ela não é um ritual da igreja evangélica. Ela é uma forma de viver o evangelho e de contemplar a tua glória na expectativa da tua vinda. Porque assim como o Espírito diz, nós, a igreja, também dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem sobre as nossas famílias. Vem sobre a nossa casa. Vem sobre o nosso ser, Jesus. Toca no nosso coração. Pai, vem com uma unção despedaçadora de jugo sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. E traz esperança, traz vida sobre cada um no nome de Jesus. Alinha os nossos olhos, alinha os nossos corações, alinha os nossos passos contigo, Jesus, para que possamos ser encontrados fazendo o que o Senhor nos ordenou no dia da tua vinda. Graça e paz venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor, a graça e a paz. Por isso nós nos alimentamos com a ceia, Senhor.
Nós nos alimentamos com pão, nos alimentamos na tua pessoa, Jesus, e compartilhamos do sangue purificador sobre as nossas vidas. Por isso nós fazemos em memória, mas também em anunciação, até que o Senhor venha. Te damos graças pelo teu corpo que foi partido em favor de nós e pelo teu sangue derramado. Participamos, porque não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, nos salvou, nos resgatou e está nos construindo para o grande dia. Muito obrigado, Jesus. Aleluia.